Sandrão, eu acho que vale a pena a gente frisar agora aqui, né? Não sei se a gente já ia falar, mas assim, né? O pessoal pode estar perguntando, quem não conhece os Ventures, né? Pode estar perguntando. E quem era que cantava? Quem era o vocalista dos Ventures, né? Boa, E boa aí? pergunta. Então, os Ventures, eles começaram, cara, na verdade, como uma banda instrumental, né? Então, basicamente, o Don Wilson, ele até arriscava cantar algumas coisas no começo, né? E durante a carreira dos Ventures, ele acaba gravando algumas músicas no vocal. Mas a formação principal, né, os quatro ali, era basicamente uma banda instrumental, né? Então, isso foi o que fortaleceu muito as bandas que vieram depois deles, né? A investir na parte instrumental, né? Porque até então você tinha quem? Você tinha o Elvis, né? Que era só o rei do rock, só, né? Você tinha Bill Haley, né? Você tinha Gene Vincent, você tinha caras que eram ali, né? O centro da banda eram o vocalista e a estrela, né? O Ventures, quando eles começam a mostrar aqui, ó, cara, na parte instrumental, não só o solista pode ficar em destaque, mas tem destaque para o baixo, tem destaque para a batera, tem destaque, né, para a base. Então isso começou a fomentar nas outras bandas. Pô, vamos começar a investir um pouco mais nos instrumentos também, né? E aí começou a nascer algumas bandas virtuosas aí, né? O próprio Ventures tem uma, uma linha muito virtuosa de instrumentos, né, velho? Sim, Sim, sim. verdade. Vamos lá, deixa eu passar aqui o próximo. Em 1960, então, né, a Josie, que era mãe do Dom, ela consegue gravar um disco para os meninos, né? Então, em 1960, aí, ó, primeiro disco dos caras, esse disco aqui do lado esquerdo, né, que tem aí a moça na capa. E foi gravado no selo Dalton, né, que tá ali em cima. O Dalton, ele era um selo basicamente que gravava country music. Ele foi fundado por uma cantora de country, né? E gravava country music. Quando foi nesse ano de 60, eles gravaram esse disco dos Ventures, que foi o primeiro disco, digamos, mais rock da gravadora. Esse disco simplesmente chegou ao disco de ouro no mesmo ano, o que transformou os caras numa estrela, né? A banda numa estrela praticamente da noite pro dia. Detalhe, né? Antes de gravar esse disco, eles chegaram a fundar, né, a gravadora própria, né, Blue Horizon Records, patrocinado pela mãe de Don Wilson. Né, foi quando gravaram o Walk do Dr. Who no vinil de 45 RPM, né? Isso. É isso aí. Então você vê que, né, a mãe dele, de novo, dando aquele empurrão, né, aquela força, né? Graças a Deus que os pais sempre influenciam, né, os filhos aí nessa. Exatamente. E aí, cara, os caras gravam em 61 o segundo disco, que é esse disco aqui do lado direito, ó, os The Ventures, né? Já com o baterista Howie Johnson, né? Porque o anterior, o Skip Moore, ele resolveu sair para tomar conta das coisas da família dele, né? A família dele tinha posto de gasolina, então ele resolve abandonar a banda, a música, né? E tanto é que nem quis receber os royalties, né, da gravação. Pagaram para ele $25 pela sessão de gravação na época e ele simplesmente abandonou, né? Alguns anos depois, ele entrou na justiça, cara, porque ele resolveu que queria receber royalties, né? Então, olha só que coisa maluca, né? Ele abandonou a banda, ele não queria saber de receber royalties, e depois, quando ele viu que a música começou a faturar milhões, ele queria aí receber uma grana, né? Mas aí acabou não rolando, Mudou de porque ideia. tinha feito o contrato para receber os 25 lá pela sessão de gravação, né? Muito, muito, muito bom. Muito, muito legal. E interessante aqui as roupas dos caras, né, cara? Já a ideia aqui de manter, ó, terninho, né? E Exato. uniforme, ó, banda uniformizada. Que perdurou nós estamos por um longo tempo aí na história da música, né? Esse visual aí, né? Então, aí você começa a entender algumas coisas, né, cara? Você vê que em 61 esse disco, né? Em 61, lá na Inglaterra, tava tendo a transição ainda de uma certa jaqueta de couro para uns terninhos pretos.
Exato. Então você começa a ver que, né, pô, né, é um negócio de época, né? O pessoal começou realmente a entender que o visual fazia a diferença, né? É verdade. E aí, cara, o que aconteceu, né? Os caras chamaram um outro baterista, porque eles gravaram ali o Walk Don't Run, o primeiro disco, né? O segundo disco ali com o Howie, só que o Howie também saiu fora, né? Ele resolveu fazer outras coisas e eles falaram, pô, a gente precisa de um cara para terminar o disco, né? Porque o cara gravou só metade do disco. Tinha um baterista na noite, né? Que era um baterista que era muito conhecido pelas pegadas dele, né? Que era um cara muito técnico. Chamava Mel Taylor. E os caras resolveram chamar o Mel Taylor para terminar o disco, né? Ó, você não quer gravar as músicas que faltam, né? Então, só para ele ser músico de estúdio mesmo. Teve a questão aí, né? Que na verdade, o baterista ele saiu porque ele sofreu, né, um acidente automobilístico, ficou zoado, né? E quase quebrou o pescoço, parece que quebrou o pescoço, tal, um negócio assim. E ele queria ficar próximo da família, que ele era de Washington. Aí, pô, já aí não dava, né? Pra tocar foi quando chamaram o Mel Taylor. Isso. E aí o Mel Taylor assume, e aí nós temos a formação clássica, né? Isso. Então tá aí a foto aí, ó, dos 4, né, na formação clássica. O Don Wilson aqui à direita, guitarra base, Mel Taylor na bateria, Nock Edwards no baixo, né? E o Bob Bugle ali na guitarra solo, né? E aí, nessa época, nós temos várias músicas famosas, né? Muitos boleros, né? Perfídia, e outras músicas de época que eles pegavam e faziam uma roupagem nova, além das composições, né? Então, eles compunham material novo, mas eles também faziam muitas roupagens de músicas já consagradas e músicas muito conhecidas no repertório deles. O Sandrão, deixa eu fazer dois adendos aqui, né? Primeiro, mandar um beijão e boa noite para Joana Dark, aí, que sempre tá junto com a gente aí, tá aí assistindo também. E eu esqueci, cara, na hora que a gente estava falando lá, a gente falou dos pedais, eu esqueci de comentar um pouquinho sobre a guitarra de 12 cordas, né? Que eles praticamente foram os precursores aí, né? É verdade. E assim, para a gente entender a importância dessa guitarra, né? Assim, eu vou citar aí, por exemplo, bandas que influenciado por isso, por essa guitarra que utilizaram, né? Os Beatles, George Harrison usava muito em If I Need Someone, Jimmy Page no Led Zeppelin, Stairway to Heaven usa uma guitarra de 12 cordas, Brian May em Long Away no Queen, o The Byrds. Então, assim, mais algo que eles pegaram que realmente criou gerou uma influência muito grande aí em artistas que vieram depois deles, né? Então, só esse adendozinho aí. É isso aí, bicho. É isso mesmo. Eu até queria perguntar pro Wellington, na questão da entrada do Mel Taylor, né, Wellington? Porque, assim, beleza, o Skip Moore gravou lá Walk Don't Run, beleza, a gente vê que, né, foi uma introdução que marcou ali, né? Mas, sim, tecnicamente, o Mel Taylor, o que é que você me fala aí do Mel Taylor, analisando depois a carreira ao longo do tempo aí? Eu sou até meio suspeito de falar, porque eu, como baterista, sempre quando alguém me pergunta, pô, qual é a sua maior inspiração, eu sempre cito Mel Taylor, né? Porque é um cara que vem daquela escola antiga, né, de Buddy Reed, né, vem da pegada jazzística, né? Até o jeito dele tocar, você vê que diferencia dos demais bateristas, né? Ele tem uma pegada mais tradicional, né? E é um cara, pô, que é fenomenal. Você vê ele tocando, ele faz virada, ele faz as pegadas dele, né? Da forma tradicional que um baterista de jazz não faria, né? Então você vê que ele é um cara muito técnico, né? É um cara que ele conhece muito, né? E assim, com a entrada dele nos The Ventures, eu vejo assim que foi um grande diferencial, né? Porque não desmerecendo o baterista anterior, né? Mas assim, com a entrada dele, com certeza a banda teve assim um up, né, na parte assim, de percussão, na parte de rítmica, que antes não tinha. E a bateria é um instrumento que, se você for analisar, né, a molecada ama, né? Quando Sim. Você pergunta para uma criança, né, que instrumento que ele quer tocar, cara, 8 de 10 fala que é bateria.
Né? Porque tem um apelo, né? É um instrumento que realmente é como a gente chama a cozinha, né? É onde o ritmo acontece, é o coração da banda, né? Então, a bateria tem muito isso. Então, se você tem um baterista que é, como no caso do Mel Taylor, um cara extremamente técnico, né? Um cara que realmente tem uma pulsação firme, né? E não é um baterista simplesmente que acompanha, né? Assim como o Don Wilson provava que a guitarra base não era simplesmente acompanhamento, o Mel Taylor também provava isso, né? Justamente, justamente. Ô, Sandrão, deixa eu fazer uma pergunta para o Wellington aí, né? Assim, o Sandro já deu uma pincelada nisso, né? Mas eu queria saber a sua opinião, cara, porque, por exemplo, né, a gente tem aí, né, o caso da música instrumental, da guitarra fazendo as melodias, fazendo os solos ali, né? E a gente percebe, cara, que na evolução aí, na linha evolutiva do rock, da música, né? Assim, o solo passou a ser algo muito importante, muito cultuado na música, né? Então a gente pega músicas dos anos 60, por exemplo, 70, que às vezes o solo, às vezes, ele tem mais relevância do que propriamente a música em si, né? Você acha, cara, que isso veio... você acha que os Ventures tiveram... essa importância do solo vem dessa característica dos Ventures? Qual a sua opinião sobre isso? Com certeza, com certeza. Né? Assim, como iremos discorrer, né, mais à frente, os Ventures, como o próprio Alexandre colocou, que é uma banda assim, de 1000 bandas, né, que eles influenciou milhares, né, de músicos, não só nos Estados Unidos, mas eu digo assim, em âmbito mundial. Né? Então a gente vê que, sim, realmente, hoje, né, o solo tem uma grande importância dentro das músicas por conta, né, de bandas como The Ventures. Né? Não só o The Ventures, mas como na Inglaterra tinha o The Shadows, né, que são bandas assim que realmente influenciaram e influenciam até hoje, né, a música. Muito bom. Legal. Deixa eu aproveitar aqui, falar alguns comentários que o pessoal está fazendo aqui. Por exemplo, aqui, ó, comentário da Vera. Beijo pro professor Marcelo. Beijão, Verinha. Aqui a Joana. Boa noite, Joana. Mais um comentário aqui da Vera. As suvaquentas estão chegando. As Suvaquentas, ô Sandrão, para quem não sabe, é um grupo de fãs do Queen, elas se denominam as Suvaquentas. É um monte, uma galera muito bacana, e elas mesmas se denominam as Suvaquentas. Olha aí, legal.